Olá, queridos, a paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos nesse dia maravilhoso, podendo contemplar as grandezas daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família. E é um grande privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. E hoje nós vamos para mais uma reflexões da palavra, um tempo precioso onde nós compartilhamos aquilo que foi ministrado, a palavra que foi ministrada no domingo. Nós fazemos uma reflexão sobre essa palavra e trazemos um resumo, uma síntese daquilo que foi ministrado ao nosso coração. E hoje, de uma forma especial, nós iniciamos uma outra série de mensagens que ela chama Avanço, e essa série de mensagens ela é o complemento da série anterior, Efeitos, né? A semana passada nós falamos sobre o último tópico, né, da série de mensagens Efeitos, e hoje vamos entrar na série de mensagens Avanço, que nada mais é do que a continuação do agir de Deus sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos, no livro de Atos. Então nós vamos compartilhar esse livro maravilhoso, que eu tenho certeza que tem preenchido o seu coração, tem falado na sua vida de uma forma especial. Então, abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 8, versículo de número 1 de Atos. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 3, diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Queridos, nós passamos um pouquinho sobre esse texto a semana passada, falando sobre a vida de Estevão, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na continuidade dessa história. O capítulo de número 8 começa relatando um fato que mudou completamente a história da igreja primitiva, que foi a primeira perseguição, né, instaurada sobre a vida dos cristãos naquela época. Uma perseguição brutal, sangrenta, foi instaurada sobre os cristãos naquela época. Depois da morte de Estevão e tudo aquilo que aconteceu, né, no contexto da morte de Estevão, foi instaurado uma grande perseguição contra o povo de Deus. E essa perseguição, né, aqueles que instauraram essa perseguição, acharam que era o fim da igreja, acharam que com essa perseguição a igreja seria encarcerada, a igreja seria subjugada, a igreja seria talvez extinta, mas nós sabemos no contexto histórico e o que realmente aconteceu foi que a igreja ela teve uma expansão gloriosa, porque aquela semente que estava contida só em Jerusalém, ela foi espalhada para os 4 cantos dessa terra, e essa semente frutificou de uma forma abundante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nós sabemos no contexto do capítulo de número 8, depois a partir ali do versículo de número 4, né, começa a contar a história, né, de Filipe, de outros homens que foram dispersos e iam pregando a palavra de casa em casa, de cidade em cidade, e grandes coisas aconteciam quando esses homens abriam as suas bocas cheios do Espírito Santo, movidos pelo poder do alto, e ministravam a palavra do Senhor. Exemplo, por exemplo, a partir do versículo de número 26, o capítulo de número 8, depois você pode ler com mais tempo aí na sua casa, conta a história de Felipe e o eunuco, né? Um contexto onde aquele eunuco tem um encontro, né, com Felipe, e Felipe começa a ministrar e pregar e ensinar e explicar, né, a palavra do Senhor para esse eunuco, e esse eunuco, né, o coração dele se enche de alegria, se enche de um desejo grande, né, de ter um encontro real com o Senhor, e em um determinado momento eles param, né, ali a carroça ali, e o eunuco, né, questiona, mas aqui temos a água, temos tudo preparado aqui, né, o que impede de eu ser batizado? Né, o eunuco disse,
Tem tudo aqui, o que impede? Né? Havia água, havia toda ali o que era necessário, e o eunuco fala, o que impede de eu ser batizado? Né? E Felipe batiza aquele eunuco ali naquele lugar. Mas o impressionante é que depois de haver batizado o eunuco, a palavra do Senhor diz que Filipe ele foi ele foi arrebatado, né? Ele saiu daquele lugar de uma forma tão gloriosa, né? De um arrebatamento, né? Ele foi transferido, né? De uma forma milagrosa para Azoto, né? Saiu de um ambiente e surgiu em outro ambiente de uma forma milagrosa, e ele apareceu em Azoto, né? Surgiu em Azoto pregando a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz isso, ele foi assunto, ele foi arrebatado, ele foi assunto aos céus ali, né? E foi para Azoto, apareceu em Azoto ali de uma forma milagrosa, e o Senhor começou a ministrar, não só através da vida dele, mas através da vida do eunuco, e grandes coisas começaram a acontecer por intermédio desses homens, por intermédio de homens que foram dispersos através da perseguição, homens que foram para outras regiões pregar o evangelho, foram dispersos, fugidos, né, dessa perseguição, mas a perseguição ela foi um combustível, foi um incentivo para o agir de Deus. Né? Mas ainda existia um problema a ser resolvido para que o avanço do reino se tornasse algo concreto e real, que era Saulo de Tarso. A palavra do Senhor diz, no capítulo de número 8, versículo de número 3, que Saulo, né, estava ali na perseguição, presente na perseguição, e a palavra do Senhor diz que Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Então Saulo, mais do que nunca, estava ali num momento épico na sua vida, né, aproveitando a oportunidade para aprisionar, maltratar e subjugar o povo de Deus. E isso precisava ser resolvido, porque o grau de crueldade de Saulo era muito grande, e é uma coisa que precisava ser resolvida. Mas, né, como Deus muda a situação e faz da forma que Ele quer, o Senhor tomou Saulo em um determinado momento. No capítulo de número 9, começa a contar a história sobre a conversão de Saulo. Em um determinado momento, ele no caminho, né, ele andando pelo caminho, e ele tem um encontro com o Senhor ali, e ele cai com o rosto em terra. E o Senhor diz para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né, quem és tu, Senhor? Em um determinado momento, ele abre os seus olhos, mas ele não consegue ver nada, porque os seus olhos foram feitos como escamas e ele perdeu a visão completamente. Mas, pastor, o Senhor não queria tratar com ele? Sim, o Senhor queria tratar com ele. Queria tratar com a vida de Paulo. Em um determinado momento, Deus chama Ananias, o profeta, Deus chama um discípulo, né, de Damasco chamado Ananias, e diz para Ananias, olha Ananias, né, através de uma visão, Ananias, e o Senhor, a palavra do Senhor diz, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. O Senhor diz para Ananias, Ananias, vai para a rua chamada direita. E lá tem um homem orando, né, na casa de Judas, ele se chama Saulo de Tarso. Ele está orando. Ananias, conhecendo a história e conhecendo a fama, Senhor, mas o Senhor tem certeza, né? Eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, ele é terrível, né? O que ele faz é terrível, mas ele, Ananias, obediente, foi até lá e orou com aquele homem, colocou a mão sobre ele, né? E a palavra do Senhor diz que ele recuperou a sua vista e ficou cheio do Espírito Santo. A seguir, levantou-se e foi batizado. Saulo teve um encontro real com o Senhor, teve algo impactante
aconteceu na vida dele. Ele foi tremendamente abençoado e visitado pelo Senhor. Por que eu estou contando todo esse contexto histórico para você, o capítulo 8, o capítulo 9, fazendo esse resumo para você do livro de Atos? Porque aqui começa uma grande alavancagem, um grande avanço no reino de Deus. Aqui foi o start, foi o estopim para a grande mudança. Porque se nós lembrarmos do texto lá de Atos capítulo 1, versículo de número 8, né, onde o Senhor diz, olha, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, né, vamos dar uma olhadinha aqui, no capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra do Senhor diz, olha, mas recebereis poder ao descer, tá, eu troquei os textos aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então existia uma promessa sobre o povo, que essa promessa, essa palavra, essa unção, esse mover do Espírito não ficaria preso somente em Jerusalém. Os outros povos também experimentariam uma porção daquilo que o Senhor estava fazendo. Não ficaria só em Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria e os confins da terra experimentariam a presença gloriosa do Senhor. Então isso aqui foi o start, foi a grande alavancagem, o grande avanço para o reino de Deus. O grande avanço para o reino de Deus. E dentro desse contexto, querido, nós aprendemos algumas coisas, eu tirei algumas coisas, algumas lições que eu gostaria de passar com os irmãos para nós se atentarmos como igreja. Alguns pontos interessantes para nós entendermos o que o avanço, né, e quanto custa, né, avançar com o reino e o que isso significa para as nossas vidas. Primeiro ponto está no capítulo de número 11 de Atos, no versículo de número 19, que diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio sobre a Estevão, espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para onde? Para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a igreja ela precisa ser a igreja como um agente de transformação, ou seja, a igreja precisa ser um agente de transformação. Se você puxar a história de Antioquia, você vai ver que Antioquia era uma cidade muito importante, era a capital da província romana da Síria. Era a terceira cidade do império. Em questão de religiosidade ou de paganismo, ela era referência. Antioquia, ela era referência, era um centro do paganismo de sua região. Ou seja, em Antioquia, muitos deuses eram adorados, muitos altares eram levantados, templos eram construídos para diversos deuses em Antioquia. Era o centro do paganismo da sua região. Mesmo ali havendo alguns judeus que eram conhecedores da lei, o paganismo dominava aquela cidade. E foi ali que foram feitas as primeiras pregações para os gentios. E a palavra do Senhor diz que muitos se converteram. A igreja de Antioquia ela chegou a ser uma das mais importantes do Novo Testamento. Você vê a história de Antioquia em diversos textos. A igreja se tornou importante em Antioquia, uma igreja forte. A igreja precisa ser um agente de transformação. Antioquia, que outrora era lembrada como um centro de paganismo no Antigo Testamento, ou
no tempo de Cristo, centro do paganismo. Hoje ela é reconhecida como berço do cristianismo. Ela foi a cidade que acolheu os primeiros cristãos e abriu a porta do mundo antigo para o evangelho de Cristo. Olha que coisa linda, querido. Aonde a igreja chegou, aonde a palavra do Senhor chegou, houve uma transformação completa naquele lugar. E é isso que nós precisamos refletir. Aqueles homens entenderam o que era verdadeiramente ser um cristão, o que era verdadeiramente ser comissionado. A pergunta que eu faço é: será que nós temos entendido isso? O que nós temos feito para mudar a realidade da onde nós estamos inseridos, da cidade que nós estamos inseridos? O que nós temos feito para mudar essa realidade? Ou será que a igreja não é mais um agente de transformação, se amolda aos padrões desse mundo? Não, nós precisamos ser um agente de transformação. A igreja precisa ser um agente de transformação. A palavra do Senhor diz que foi em Antioquia, aonde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Houve um reconhecimento. Houve uma visão diferente do povo sobre o que é verdadeiramente o cristianismo, o que é viver por Cristo. Queridos, a igreja precisa ser um agente de transformação. Onde a igreja chegar precisa ter mudança e nós somos responsáveis por isso. O que eu e você temos feito? No contexto que nós estamos inseridos, o que eu e você temos mudado ao nosso redor? O que nós temos mudado? Segunda coisa importante que nós aprendemos também nesses textos é que a igreja precisa ter disposição para o avanço do reino. Capítulo de número 13, versículo de número 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia, olha a igreja de Antioquia aqui novamente, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé. Começa a sua primeira viagem missionária. E por que eu coloquei como um ponto nessa ministração que a igreja precisa ter disposição para o avanço do reino? Porque quando Saulo e Barnabé foram chamados para essa viagem missionária, eles se colocaram à disposição: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Se colocaram à disposição, receberam a oração e partiram para o chamado do Senhor. Foi o Espírito Santo que os chamou. E muitas vezes o Espírito Santo nos chama para algo especial e nós temos receio de avançar. E eles começaram a viagem, a cavalo, a pé, no deserto, correndo perigo, fome, privações, sede, cansaço. Avançando. Ah, mas pastor, eles foram e pregaram. Queridos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, primeira viagem missionária, ele percorreu 2.500 quilômetros em 2 anos. 2.500 quilômetros andando a pé, ou de cavalo, ou de camelo, ou de embarcação, do que for. 2.500 quilômetros em 2 anos. Um grande desafio que, por amor ao seu chamado, ele aceitou. A pergunta que eu faço para nós hoje é: qual tem sido o meu sacrifício, o seu sacrifício em favor do reino? Qual tem sido a minha e a sua disposição em fazer a obra de Cristo? Quais são as desculpas que nós estamos dando para não cumprir aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações? Muitas vezes nós gastamos mais tempo justificando o injustificável do que realmente colocando a mão no arado e seguindo, avançando para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele não olhou para as dificuldades, ele simplesmente foi. O avanço do reino, querido,
Ele necessita, ele depende de homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão da sua vida em favor do reino. Mas a geração que nós vivemos hoje é a geração do mimimi. Eu não posso, para mim não dá. Eu não tenho condições. Eu estou cansado demais. São muitos compromissos. Eu estou sem força. Para mim não dá, eu não tenho conhecimento, querido. Avance. Avance. A igreja precisa ter disposição para o avanço do reino e ponto. O que eu e você temos feito para mudar essa situação? Precisamos avançar. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu me envergonho. Eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não tenho feito praticamente nada. Praticamente nada. Eu não tenho feito nada. Diante de homens como o apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros homens que avançaram quilômetros e quilômetros e quilômetros pregando o amor de Cristo. A igreja precisa ter disposição. Pare de querer justificar o injustificável, porque Deus te chamou para uma grande obra. Bendito seja o Senhor. Amém? Terceiro ponto. A igreja precisa estar disposta a passar pelo sofrimento em favor do reino. Atos capítulo de número 14, versículo de número 19, que diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse cara é maravilhoso. Querido, a igreja precisa estar disposta a passar pelo sofrimento. O apóstolo Paulo foi um homem testado no sofrimento, testado nas dores. Ele encarou homens furiosos querendo matá-lo. Ele foi dado como morto. O sofrimento faz parte da vida do crente. Nós precisamos superar os desafios. Seremos perseguidos. Palavras que sairão das nossas bocas serão motivo de discussões, de contendas. Está aí, né, o pastor André Valadão, que esses dias, recentemente, lançou uma palavra no púlpito sobre a questão dos filhos na faculdade. Eu vi, eu sei o contexto, não é do contexto que estão criticando ele, não é da forma que estão criticando ele. E estão massacrando ele. Palavras que saem da nossa boca. Querido, no reino espiritual é assim que funciona. Se você não incomodar o inferno, ele não vai te incomodar. Mas se você incomodar o inferno, Satanás e os seus demônios virão como feras sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. O apóstolo Paulo, um dia ele estava dado como morto. No outro dia pela manhã, ele saiu avançando para o reino de Deus, pregando o amor de Cristo. Querido, nós precisamos ser testados nas dores. E a conclusão que eu tiro é que hoje nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir além. Não podemos viver apáticos diante de tudo que tem acontecido. Eu e você precisamos trabalhar para o avanço do reino, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mudar a sua vida, a sua casa e a sua família. Então, primeiro ponto é que nós precisamos, como igreja, ser um agente de transformação. Segundo ponto, a igreja precisa ter disposição para o avanço do reino. E terceiro ponto, a igreja precisa estar disposta a passar pelo sofrimento em favor do reino. Será que nós estamos dispostos? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nós possamos pregar, avançar e cumprir aquilo que nós fomos chamados. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo Reflexões da Palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar e tocar a sua vida de uma forma especial. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço
Fique com Deus.